Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você já ouviu falar sobre falsos profetas, mas e o falso profeta, esse personagem do livro do Apocalipse que atua junto com o anticristo, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra? Quem é esse falso profeta? Hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso, então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Você já sabe o que fazer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like pra gente e ative o sininho das notificações para você ser avisado dos conteúdos novos que nós postamos aqui no nosso canal, tá? Esse canal não é um canal exclusivo de escatologia, não é isso não. É que os últimos vídeos eu tenho focado nesse tema, por quê? Porque vai acontecer agora do dia 8 ao dia 11 de fevereiro de 2021. Mais uma vez, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, né? Mas agora em fevereiro vai acontecer a Jornada Escatológica, isso mesmo, um evento gratuito para te ensinar sobre escatologia. Aí é a aula mesmo, a aula densa, né? Para te ensinar sobre a semana de Daniel, sobre o arrebatamento da igreja, novo céu e nova terra, milênio, as teorias, as visões sobre o arrebatamento da igreja, o Armagedon, a besta, o anticristo, o falso profeta, né? Então, para aquecer você que gosta de escatologia, por isso que eu estou focando nesses primeiros vídeos aqui anteriores à jornada sobre esses temas, tá? E hoje eu vou te ensinar sobre o falso profeta. Antes de falar do falso profeta, se você quer se inscrever na jornada escatológica, tem um link aqui abaixo nesse vídeo. Clique nesse link, faça a sua inscrição gratuita, coloque seu nome, seu e-mail e você vai participar com a gente. Hoje, eu estou gravando esse vídeo agora, já são mais de 9.000 pessoas cadastradas. Você imagina o tamanho dessa sala de aula? Vai ser incrível, tá? Do dia 8 ao dia 11 agora de fevereiro. Vamos lá então? Hoje você vai aprender sobre o falso profeta. Esse personagem que aparece no livro do Apocalipse atuando junto com o anticristo, tá bom? Bom, antes de mais nada, temos que diferenciar, assim como na aula do anticristo eu falei sobre os anticristos e o anticristo, a Bíblia também mostra os falsos profetas e o falso profeta. Jesus fala sobre isso no seu sermão escatológico lá em Mateus 24. Veja comigo o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pulando agora para o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus mesmo fala no seu sermão escatológico aqui, profético, sobre o surgimento de falsos profetas. E aqui está no plural, falsos profetas. Pessoas que se dizem profetas de Deus, servos do Senhor, mas que na verdade são enganadores. Mercenários, só querem saber do dinheiro, pregam heresias, distorcem a palavra de Deus, fazem uma exegese com a Bíblia, ou seja, interpretam de acordo com a sua intenção do coração e não do que a Bíblia fala, do que o texto fala, né? Esses são os falsos profetas que estão atuando hoje em dia, no plural, né? Os falsos profetas. Mas dentre esses falsos profetas vai surgir o falso profeta, que é um personagem escatológico. Antes de falar sobre esse personagem aqui, falando das palavras de Jesus, né? Veja que ele diz o seguinte: surgirão falsos cristos, falsos profetas, que enganarão, se possível, os eleitos, né? Então há duas interpretações aqui. Alguns dizem assim, não, os eleitos podem ser enganados sim. Mas a interpretação majoritária é que um eleito de Deus jamais será enganado. A gente vai ver isso também lá em Apocalipse 20, versículo 4. Aqueles que não foram marcados com a marca da besta, aqueles que foram fiéis a Deus jamais serão enganados, serão confundidos. Por quê? Porque são eleitos de Deus. E aqui eu não estou falando de calvinismo e arminianismo, tá? Porque independente se é uma escolha da soberana vontade de Deus, uma eleição pela soberania de Deus, ou uma eleição pela presciência, como crê os arminianistas,
dos dois casos são eleitos de Deus. E os eleitos de Deus, uma pessoa que é eleita por Deus, ou pela presciência, ou pela soberania de Deus, essa pessoa não é enganada, não vai receber a marca da besta, não vai adorar a besta. Então, essa pessoa não vai ser enganada. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala, né? Se possível enganar os eleitos. Os eleitos não serão enganados porque são fiéis a Deus e serão fiéis até o fim, tá bom? Mas veja que Jesus fala, ele faz grandes sinais, ele opera grandes sinais. E alguém vai dizer assim, professor, mas não dá para enganar, então já que ele vai fazer grandes sinais, ele não vai enganar? Bom, ele vai enganar a muitos. Jesus falou aqui que os falsos profetas enganam a muitos, mas os eleitos não. O detalhe é o seguinte, como é que eu vou decifrar, professor, quando uma pessoa faz um grande sinal ali, uma grande maravilha, um milagre, né? De repente a pessoa pediu um milagre para tal santo. Ou então ela foi para uma religião espírita, lá ela foi curada, recebeu uma dádiva, recebeu um milagre. Deus não estava operando ali? Veja só, queridos irmãos, para você aprender sobre essas coisas, né? Um falso profeta também recebe poderes malignos para fazer sinais. Sinais que aparentam até ser benéficos, mas esses sinais nunca vão apontar para Jesus. Então você tem que ver duas coisas, não só os sinais, não só o milagre, não só a cura, não só a resposta do pedido que essa pessoa fez. Mas se aquilo que foi realizado aponta para Jesus Cristo e glorifica Jesus Cristo. Quando um santo faz milagre, quando alguém, uma pessoa faz um milagre, quando um falso profeta faz um sinal, porque a Bíblia mostra isso, falsos profetas fazendo sinais e milagres, né? Esses sinais não apontam para Jesus, não glorificam a Deus, não exaltam o nome do Senhor. Muitas vezes vai exaltar o próprio falso profeta, vai exaltar uma instituição, vai exaltar tal entidade, mas nunca vai exaltar Jesus Cristo. Então veja, se o sinal vai apontar para o Senhor, assim você não vai ser enganado, né? Você que é um eleito de Deus, você não vai ser enganado, tá? Agora, no livro do Apocalipse, esse personagem escatológico aí do falso profeta, ele ganha mais forma, ele tem mais informações. Está lá em Apocalipse 13, vamos ler a partir do versículo 11 agora. Vi ainda outra besta, outra porque já teve a primeira besta foi o anticristo, já falei num vídeo anterior aqui para vocês, né? Eu vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Veja isso, irmãos, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então aqui a gente tem algumas informações sobre esse personagem aqui, o falso profeta, né? A besta que emerge da terra, ele tem chifres, e aqui os intérpretes dizem o seguinte, chifre na Bíblia, sempre que você vê diademas e chifres na Bíblia, você vai ver que essa pessoa tem autoridade, tem poder. Ele tem chifre, mas não tem coroa. Então os intérpretes dizem o seguinte, ó, esse falso profeta, esse personagem escatológico que vai atuar junto com a outra besta, que é o anticristo, esse personagem vai ter autoridade, vai ter poder, mas não vai ter coroa. Porque a coroa ficará com o anticristo, que vai ser um líder político. Esse então será um líder religioso, um líder espiritual que vai apontar para a primeira besta, que é o anticristo, tá? Aqui nesse texto também a gente vê que ele tem a aparência de cordeiro, mas ele fala como dragão, né? Quer dizer, ele vai aparentar ser um cordeirinho, mas a voz dele é como voz de dragão. Então ele vai enganar muitas pessoas com a sua falsa aparência, assim como Satanás que se
faz com o anjo de luz para enganar as pessoas. Satanás é um enganador. Ele vai dar poder para enganar aqueles que adoram a besta. Vai dar poder à imagem da besta, para que até a imagem fale, as pessoas cultuem e adorem essa imagem da besta, tá? Então a gente vê aqui algumas informações. Esse personagem que nós vemos aqui em Apocalipse 13, ele vai ganhar um nome de falso profeta em Apocalipse 16, versículo 13, veja comigo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Veja que nesse versículo aqui aparece a tríade satânica, né? O diabo sempre quer copiar a trindade divina, santa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo quer copiar e fazer a sua tríade satânica, né? Então tem o dragão, que é Satanás, tem a besta, e quando fala só besta aqui está falando do anticristo, e aqui está falando também do falso profeta. Né? Então são a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o anticristo e o falso profeta, junto com o dragão, formam aqui então a tríade satânica. Para concluir esse estudo, que é um estudo simples, só para você entender quem que é esse personagem, né? Esse personagem falso profeta vai ser destruído na ocasião da vinda do Senhor Jesus, quando Jesus voltar. Então ele vai destruir o anticristo e o falso profeta com o sopro da sua boca, ou seja, de uma forma figurativa para dizer o seguinte: quando Jesus voltar só com o seu poder, ele vai destruir Satanás, aliás, ele vai destruir o falso profeta e o anticristo, né? Satanás vai ser acorrentado e só depois de 1000 anos vai ser solto para ser destruído, né? E o falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivos no Guiena, que é o lago de fogo e enxofre. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Veja comigo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu, presta atenção, aqueles que receberam a marca da besta. Veja que ele só seduz aquele que recebe a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois, no caso o anticristo e o falso profeta, né? Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, é a derrota do anticristo e do falso profeta quando Jesus voltar. Jesus vai aparecer ali em Apocalipse 16 com o seu manto, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você conhece esse texto, Apocalipse 19, versículo 16. E quando ele vier com o sopro da sua boca, ele vai lançar e vai inaugurar ali o Guiena, né, que é o lago de fogo e enxofre. Vai inaugurar o inferno ali com o anticristo e com o falso profeta, que serão lançados ali e que ficarão ali por 1000 anos, até quando Satanás e os perdidos também serão lançados ali. Fica para uma outra aula essa questão aqui, tá bom? Então hoje você aprendeu quem é o falso profeta, que vai seduzir aqueles que receberam a marca da besta, que adoram a besta, e que esse falso profeta não vai enganar os eleitos. Isso é uma informação importante para você. Tá bom? Você gostou desse vídeo? Você aprendeu um pouco mais sobre escatologia? Se você gostou, deixa um like pra gente, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, porque você é sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.